Olá pessoal, eu sou a professora Grazi e neste vídeo eu vou fazer o exercício 8 da lista 3. Ele é um exercício que envolve limites infinitos e limites no infinito. E ele está diretamente relacionado ao cálculo de assíntotas horizontais e verticais. Vamos lá então! Neste exercício nós temos o esboço do gráfico de uma função f. Vamos analisar alguns detalhes sobre o comportamento dessa função. Vamos começar pelo item B. Nós queremos saber o que acontece com f de x quando x tende a mais infinito. Vamos olhar no gráfico de f para valores de x positivos. Nós temos que para x maior do que aproximadamente 2,5, f é uma função crescente. Isso significa que à medida em que os valores de x vão aumentando, os valores f de x vão aumentando também. Além disso, nós temos que para todo x maior do que 2,5, f de x é menor do que 1. Mais ainda, nós temos que à medida em que x vai ficando cada vez maior, os valores f de x vão aumentando e vão ficando cada vez mais próximos de 1. Os valores f de x ficam arbitrariamente próximos de 1, tomando x suficientemente grande. Isso significa que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é 1. Agora vamos fazer o item A. Nós queremos saber o que acontece com f de x quando x tende a menos infinito. Ou seja, x é negativo e o módulo de x vai ficando cada vez mais grande. Se nós olharmos para o gráfico da f para x negativo, nós temos que para x menor do que aproximadamente menos 1,5, o gráfico da f fica oscilando. E à medida em que o módulo de x vai aumentando, as amplitudes dessas oscilações vão ficando cada vez menores. Nós temos que os valores f de x ficam oscilando entre valores menores do que 2, iguais a 2 e maiores do que 2. Nós vemos que f de x fica arbitrariamente próximo de 2, tomando-se x negativo com módulo de x suficientemente grande. Isso significa que o limite de f de x quando x tende a menos infinito é 2. Consideremos as retas y igual a 1 e y igual a 2. A reta y igual a 1 é a reta verde e a reta y igual a 2 é a reta azul. Nós temos que, quando x tende a mais infinito, o gráfico de f se aproxima da reta y igual a 1. Nós temos que, quando x tende a menos infinito, o gráfico de f se aproxima da reta y igual a 2. Essas duas retas recebem um nome especial por isso. Elas são chamadas de assíntotas horizontais. Agora vamos fazer o item C. Nós queremos saber o que acontece com f de x quando x se aproxima de 2, por valores maiores e por valores menores do que 2. Nós temos que quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2 e por valores menores do que 2, f de x vai ficando cada vez maior. E quanto mais x fica próximo de 2, maior é o valor de f de x. F de x
se torna arbitrariamente grande para x suficientemente próximo de 2, porém x diferente de 2. Neste caso, nós temos que o limite de f de x quando x tende a 2 é mais infinito. Mais infinito não é um número, é só uma notação que expressa essa situação. Vamos fazer agora o item D. Nós queremos saber o que acontece com f de x quando x tende a menos 1 por valores maiores do que menos 1. Então, vamos marcar aqui o menos 1. Quando x se aproxima de menos 1 por valores maiores do que menos 1, nós temos que f de x é negativo e o módulo de f de x vai ficando cada vez maior à medida em que x vai se aproximando de menos 1. Na verdade, o módulo de f de x fica arbitrariamente grande à medida em que x se aproxima de menos 1. Isso significa que o limite de f de x quando x tende a menos 1 por valores maiores do que menos 1 é menos infinito. Agora, quando x tende a menos 1 por valores menores do que menos 1, nós temos que f de x é positivo e os valores de f de x vão ficando cada vez maiores e vão ficando arbitrariamente grandes à medida em que x se aproxima de menos 1 por valores menores do que menos 1. Neste caso, o limite de f de x quando x tende a menos 1 por valores menores do que menos 1 é mais infinito. Consideremos agora as retas x igual a menos 1 e x igual a 2. Nós temos que essas retas, elas desempenham um papel especial, pois o gráfico de f, ele se aproxima dessas retas à medida em que x tende a determinados pontos. Por exemplo, quando x tende a 2 por valores maiores do que 2 e por valores menores do que 2, o gráfico de f se aproxima da reta x igual a 2. Quando x se aproxima de menos 1 por valores menores do que menos 1, o gráfico de f se aproxima da reta x igual a menos 1. Quando x se aproxima de menos 1 por valores maiores do que menos 1, o gráfico de f se aproxima da mesma reta, x igual a menos 1. Mas agora se aproxima no sentido contrário ao sentido em que ele se aproxima quando x tende a menos 1 por valores menores do que menos 1. Essas retas, elas recebem o nome de assíntotas verticais.